Boa noite a todos. Dando início à 41ª sessão extraordinária, solicito ao segundo secretário que proceda à chamada regimental. Bom, boa noite, senhora presidente, os demais membros da mesa, os demais vereadores, vereadora, pessoal da galeria. Está sendo gravado, não? Pessoal aí que vai assistir pela Rádio Maranatá e os internautas. Vamos lá. Diego Rodrigues de Souza. Presente. Divaldo Camargo Pereira. João Antônio de Moraes Neto. Presente. Joaquim Aparecido Nunes. José Roberto de Andrade. Presente. Leandro Henrique Moraes. Presente. Luzimar Alves dos Santos. Presente. Mário Augusto de Campos. Presente. Marli Luzia Helto Pavão. Presente. Roberto Rodrigues Jovem. Presente. Tiago Vieira Lima. Presente. Trajano de Oliveira Filho. E Zélia do Carmo Gracindo. Presente. 12. Queria justificar a ausência do vereador Divaldo Camargo Pereira, em face de seu estado de saúde. Hoje ele está com muitas dores na cirurgia, e ele me ligou pedindo para justificar a sua ausência. Havendo um número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário havendo um número legal para a deliberação, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria constante da ordem do dia para a sua deliberação e votação. Inicialmente, cumprimento a senhora presidente, demais pares e a toda a população que nos acompanha. Item 1º, projeto de lei complementar número 17/2019, de autoria do Poder Executivo, altera a delimitação do perímetro urbano da sede do município de Américo Brasiliense. Artigo 1º. O perímetro urbano da sede do município de Américo Brasiliense passa a ser o abaixo descrito, com seus marcos azimutes, distâncias e suas confrontações. Como é de conhecimento de todos, peço que coloque em votação a dispensa da leitura. O pedido de dispensa da leitura do projeto de lei, formulado pelo vereador Trajano de Oliveira Filho. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa da leitura do projeto. Sendo assim, coloco agora em discussão o projeto de lei complementar número 17/2019, de autoria do Poder Executivo. Em discussão. É o projeto do hotel. Tá bom. Ninguém se manifestando. Em votação nominal. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, o projeto de lei complementar número 17/2019, que altera a delimitação do perímetro urbano da sede do município de Américo Brasiliense. Partamos, então, para o item 2º dessa sessão extraordinária. Item 2º, projeto de lei complementar 018/2019, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação extraordinário para o mês de dezembro de 2019 aos servidores públicos da Câmara Municipal de Américo Brasiliense e da outras providências. Artigo 1º. Fica concedido aos servidores públicos da Câmara Municipal de Américo Brasiliense o auxílio alimentação extraordinário apenas para o mês de dezembro de 2019, no valor de R$ 664,86. Parágrafo único. O valor do auxílio alimentação referido neste artigo será integral para os servidores que, na data da publicação da presente norma, já tenham completado 1 ou mais anos de serviços na Câmara Municipal de Américo Brasiliense e proporcional à base de 1/12 para cada mês trabalhado aos servidores contratados há menos de 1 ano. Artigo 2º. Os aposentados e pensionistas também farão jus ao auxílio alimentação referido no artigo 1º,
bem como os servidores afastados do serviço por qualquer motivo, exceto aqueles que estejam afastados por motivo de licença sem vencimentos. Está diferente mesmo. Vou passar para o item terceiro, porque a redação do projeto aqui está totalmente distorcida aqui. A mesa da Câmara não reconhece esse projeto, não. Não é isso, não. É outro, é outro texto. Não, é outro texto. Vamos passar, então, ao item terceiro. Depois a gente volta. A secretaria tem que corrigir, está totalmente errado esse texto aí. Item terceiro. Projeto de Lei 056/2019, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a alienação por venda, concessão do direito real de uso ou doação de área pública, na forma que especifica, destinada exclusivamente para a instalação de empreendimento hoteleiro e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a alienar por meio de venda, concessão do direito real de uso ou doação com encargos, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, e artigos 107 e 114 da Lei Orgânica do Município de Américo Brasiliense, a área objeto da matrícula 24.708, do segundo cartório de registro de imóveis de Araraquara, com uma área superficial de 3.124 metros quadrados. Artigo 2º. A forma de alienação prevista no artigo anterior proceder-se-á sempre de prévia avaliação e do interesse público na escolha do procedimento mais adequado para a sua realização. Artigo 3º. Em qualquer caso, o imóvel deverá ser destinado exclusivamente para a instalação de empreendimento hoteleiro, cuja construção deverá iniciar em 6 meses e ser concluída em 2 anos, contados da conclusão do certame, podendo esses prazos serem prorrogados pelo Poder Executivo. Artigo 4º. Na escritura pública e nos instrumentos contratuais firmados, constará obrigatoriamente cláusula em que o beneficiário se obrigue a atender finalidade e aos prazos referidos nesta lei, sob pena de reversão automática do imóvel à posse e propriedade do município, sem pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias. Artigo 5º. O investimento mínimo na execução do empreendimento deverá ser superior ao valor de avaliação do imóvel. Nos casos de concessão do direito real de uso e doação, sendo que a escritura pública será lavrada após 5 anos de atividade do empreendimento, que deverá permanecer por 20 anos. Artigo 6º. O empreendedor ficará obrigado a atender às diretrizes de infraestrutura e encargos previstos no instrumento de viabilidade constante do anexo desta lei, o qual deverá obrigatoriamente instruir o processo licitatório. Artigo 7º. O processo licitatório deverá prever, além das obrigações previstas nesta lei, o percentual mínimo de 10% do valor de avaliação da área de outorga em favor do município, como critério de classificação dos interessados. Artigo 8º. No caso de alienação por venda, será lavrado de imediato a escritura, constando cláusula de encargo onde o empreendimento deverá permanecer em atividade durante 20 anos, estipulando-se a retrovenda ou a retomada, na hipótese de descumprimento ou desvio das finalidades às quais se destina o objeto. Artigo 9º. Aplica-se de forma subsidiária, no que couber, as disposições previstas na Lei Municipal nº 1.399, de 23 de dezembro de 2003. Artigo 10. As despesas com a execução desta lei correrão pelas dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 11. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Palacete Benedito Nicolau de Marino, aos 3 dias do mês de dezembro de 2019, Dirceu Braspano, Prefeito Municipal.
Em discussão, o projeto de lei número 56/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a desafetação de área urbana de uso comum e autoriza o chefe do Poder Executivo a doar ou conceder o direito real de uso de área pública que especifica destinada exclusivamente para instalação de empreendimento hoteleiro e da outras providências. Gente, mas cadê a emenda, gente? Marli, esse projeto tem inserido os pareceres porque tem comissões de parecer. Não vai ler nada de parecer. Mas é onde fala da emenda. Não, o que a Marli pediu, então, vai ler só a emenda. Vai ler só a emenda? É. Ou vai ler parecer? Tinha que ter lido só a emenda, gente. É porque ele tem que ler parecer. Não. A emenda tem que ser lida antes ainda. Espera aí. Tá. Esse projeto de lei, na Comissão de Justiça, ele sofreu uma emenda, que é subscrita pelo vereador Diego. É uma emenda supressiva. Então, ele vai fazer essa leitura, porque a emenda tem que ser votada, se for o caso, antes do projeto, depois vota-se o projeto, suspende-se a sessão, faz-se, se for o caso, a redação final, para ser votada ainda nessa sessão, tá bom? Então, proceda o vereador, o secretário, a leitura da emenda supressiva. Na verdade, a emenda é o item 3º da ordem do dia. Emenda supressiva ao projeto de lei 056/2019, de autoria do vereador Diego Rodrigues de Souza. Altera a redação do artigo 3º do projeto de lei número 056/2019 para suprimir a expressão, abre aspas, podendo esses prazos serem prorrogados pelo Poder Executivo, fecha aspas. O artigo 3º do projeto de lei 056/2019 passa a ter a seguinte redação, artigo 3º, em qualquer caso, o imóvel deverá ser destinado exclusivamente para a instalação de empreendimento hoteleiro, cuja construção deverá iniciar em 6 meses e ser concluída em 2 anos, contados da conclusão do certame. 6 meses? Não é expressivo? Não, só tirou. Quem que vai consumir? Justificativa. A supressão da expressão visa a adequação do projeto de lei, de modo que se garanta maior segurança jurídica na autorização concedida ao Poder Executivo. Câmara Municipal de Américo Brasiliense. Essa data aqui está errada. O projeto acho que veio depois. Diego Rodrigues de Souza, vereador. Você vai votar a favor disso? Em discussão, a emenda número 1, supressiva ao projeto de lei 56/2019. Em discussão. Palavra. Com a palavra, o vereador autor da emenda supressiva. É importante ficar claro que, independente do mérito do projeto em si, esse mérito vai ser votado posteriormente, né? E como é evidente a gente não tem ideia do resultado em relação a isso, então este vereador propôs essa emenda à matéria para que fique claro para vocês. No artigo 3º diz que o imóvel deverá ser destinado exclusivamente para a instalação de empreendimento hoteleiro, cuja construção deverá iniciar em 6 meses e ser concluída em 2 anos. Aí ele tinha uma expressão, podendo esses prazos serem prorrogados pelo Poder Executivo. Ao meu ver, de uma maneira muito subjetiva, né? Então, deverá iniciar em 6 meses e concluir em 2, mas se depois de promulgada a lei, o Executivo quiser mudar de ideia, né? Se essa não for a real intenção do Executivo, então, de repente, ele prorroga o prazo para iniciar para mais meses ou anos, ou ele, na conclusão também da construção, né? Estende isso aí por mais tempo. Evidente que isso é uma questão subjetiva. Então, no futuro, se o Executivo tiver essa intenção, de uma maneira muito bem justificada, ele poderá fazer, mas com uma nova autorização da Câmara. Essa é a nossa visão e fica a critério aí do plenário. Muito obrigado.
Continua em discussão a emenda supressiva de autoria do vereador Diego Rodrigues de Souza. Continua em discussão. Mas será que é só isso mesmo? Em votação, a emenda supressiva número 1 ao projeto de lei 56/2019. Os que tiverem... votação... Deixa eu ver aqui. Votação simbólica. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovada. Aprovada a emenda ao projeto de lei. Passamos agora à discussão do projeto de lei em si. Aberta, então, a discussão para o projeto de lei número 56/2019. Em discussão. Em votação. Os que tiverem de acordo, permaneçam. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o projeto de lei número 56/2019. Anotar aí para a ata da sessão que o projeto de lei... Mas... Você entende o processo legislativo? Eu não sei o resultado da votação, eu apresento emenda. ficou estranho. Não, ficou assim. Como que o vereador, se o projeto ele vai ser aprovado, o vereador tem intenção de apresentar emenda? Esse é o momento que ele apresenta a emenda. Aprovada. Então, busca orientação na Procuradoria da Câmara, ué. Aprovada a emenda. Eu conheço. O que aconteceu? Ficou estranho. Ficou estranho. Não. Tá bom. Gente, foi aprovado. Foi aprovada a emenda, foi aprovado o projeto. Suspendo a sessão por 10 minutos para a elaboração da redação final pela Comissão de Finanças. Suspendo a sessão por 10 minutos para a elaboração da redação final pela Comissão de Justiça. Secretaria, a redação já foi, a comissão já acabou, encerrou? Cadê aqui, ó? Cadê o projeto? Está preocupado é com o ticket, rapaz. Em votação simbólica, a redação final ao projeto de lei número 56, a redação não discute, só põe em votação. Em votação simbólica, a redação final ao projeto de lei número 56, esse, né? /2019. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Registra a secretaria o voto contrário dos vereadores Leandro, Joaquim Aparecido Nunes e Diego Rodrigues de Souza. Leandro e Joaquim Aparecido Nunes. Aprovado o projeto de lei número 56/2019. Dando sequência, a gente vai voltar ao segundo item da ordem do dia, que é o projeto de lei complementar 18/2019, de autoria da mesa da Câmara. Proceda a leitura, senhor secretário, do projeto de lei número 2019, de autoria da mesa da Câmara. Item segundo, projeto de lei complementar 018/2019, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação extraordinário para o mês de dezembro de 2019 aos servidores públicos da Câmara Municipal de Américo Brasiliense e da outras providências. Artigo 1º. Fica concedido aos servidores públicos da Câmara Municipal de Américo Brasiliense um auxílio à alimentação extraordinário a ser pago no mês de dezembro de 2019 no valor de R$ 664,86. Parágrafo 1º.
O valor do auxílio alimentação referido no caput será pago integralmente aos servidores públicos da Câmara Municipal que, na data da publicação desta lei, já tenham completado um ou mais de um ano de tempo de serviço na Câmara Municipal de Américo Brasiliense. Parágrafo 2º. O servidor público da Câmara Municipal que tiver menos de um ano de tempo de serviço terá o valor do auxílio alimentação pago proporcionalmente aos meses trabalhados no exercício de 2019, sendo que, se houver fração de dias mês na contagem, acima de 15 dias trabalhados, será contado como mês trabalhado para efeito esse cálculo. Parágrafo 3º. A regra contida no parágrafo anterior deverá ser aplicada para pagamento aos servidores públicos da Câmara Municipal que estiverem afastados do serviço a qualquer título. Artigo 2º. As funcionárias públicas estatutárias inativas também farão jus ao pagamento do auxílio alimentação referido no caput desta lei. Artigo 3º. Em nenhuma hipótese, o benefício se incorporará à remuneração do servidor e sobre ele não incidirão quaisquer contribuições trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Artigo 4º. As despesas necessárias à execução desta norma onerarão verbas próprias consignadas em orçamento legislativo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, Dr. Elias Leme da Costa, 10 de dezembro de 2019, Marli Luzia Hel de Pavão, presidente, Diego Rodrigues de Souza, primeiro secretário, João Antônio de Moraes Neto, segundo secretário. Em discussão, o projeto de lei sobre a concessão de auxílio alimentação extraordinário para o mês de dezembro de 2019 aos servidores públicos da Câmara Municipal de Américo Brasiliense. Em discussão. Palavra. Com a palavra o vereador Joaquim Aparecido Nunes. Queria dar uma boa noite aos amigos vereadores, pessoal do plenário, pessoal que acompanha pela rádio. Eu queria dar os parabéns para a mesa diretora, para os vereadores, que num país em que a gente vê a cada dia mais o direito dos trabalhadores sendo cerceado, num país em que a gente enxerga cada dia mais, agora até os deficientes físicos perdendo o seu direito ao acesso ao trabalho, a mesa diretora da Câmara Municipal entra com um projeto em que favorece o funcionário, em que valoriza o funcionário. Então, eu só tenho a parabenizar a presidente e os demais membros, e os funcionários da Câmara fazem por merecer esse benefício. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei. Em nome da mesa da Câmara, eu vou justificar esse projeto de lei. Uma que é uma medida que é adotada já há anos pelos presidentes da Câmara. Outra que nós temos dotação orçamentária, temos saldo bancário bom para essa finalidade. Então, quem trabalha, quem ajuda, eu acho que se nós temos todo o apoio financeiro, principalmente, para fazer isso pelos nossos funcionários, é o mínimo que nós podemos fazer. A gente vai dar... É tipo de uma cesta natalina ali que eles poderão comprar aí para o final do ano. Então, a justificativa da Câmara é essa. A economia que a gente fez do erário uma parte pode ser muito bem revertida em favor dos nossos servidores. Em votação, então, nominal, o projeto de lei complementar número 18/2019, de autoria da mesa da Câmara. Aprovado por unanimidade por todos os presentes. Dando sequência, o senhor secretário vai passar ao item quinto, desculpa. Item 5º, projeto de lei 058/2019, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Núcleo de Empreendedorismo e Desenvolvimento
do município de Américo Brasiliense, NEDAB, e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Núcleo de Empreendedorismo e Desenvolvimento do município de Américo Brasiliense, NEDAB, órgão do Departamento de Desenvolvimento Econômico, com as seguintes atribuições. Inciso 1º. Buscar o intercâmbio permanente com os demais órgãos municipais, estaduais e federais, organismos internacionais e instituições financeiras, públicas e privadas, visando a execução da política municipal de desenvolvimento econômico. Inciso 2º. Instituir câmaras técnicas e grupos temáticos para a realização de estudos, pareceres e análises de matérias específicas, objetivando subsidiar suas decisões de investimentos em prol do desenvolvimento do município. Inciso 3º. Promover caravanas de empreendedorismo, fóruns, seminários ou reuniões especializadas, com o intuito de ouvir a comunidade sobre os temas de sua competência, quando for necessário. Inciso 4º. Promover medidas de parceria, capacitação e orientação aos empreendedores, incluindo a elaboração de material didático e certificação dos participantes. Inciso 5º. Coordenar e gerir as ações propostas pelos conselhos de empreendedorismo. Inciso 6º. Desenvolver projetos para fornecer anualmente prêmios e troféus de mérito aos empreendedores. Inciso 7º. Desenvolver projetos de infraestrutura para o apoio ao empreendedorismo e desenvolvimento econômico no município de Américo Brasiliense. Inciso 8º. Promover ações filantrópicas e eventos em conjunto com os empreendedores do município de Américo Brasiliense e região. Inciso 9º. Orientar os empreendedores quanto ao cumprimento das legislações. Inciso 10º. Gerir por seu presidente os recursos do Fundo Municipal de Empreendedorismo. Inciso 11. Realizar atividades diversas que promovam o desenvolvimento do município. Artigo 2º. O NEDAB terá a seguinte organização. Inciso 1º, presidência. Inciso 2º, diretoria. Inciso 3º, coordenação. Inciso 4º, apoio administrativo. Inciso 5º, comissão de assessoria técnica. Inciso 6º, conselhos de empreendedorismo. Artigo 3º. As atribuições de cada órgão, sua composição e a instituição dos conselhos de empreendedorismo serão estabelecidas por decreto municipal. Artigo 4º. Os conselhos de empreendedorismo, constituídos por igual número de conselheiros titulares e suplentes, no mínimo de 12 no total, os quais exercerão mandatos de 2 anos por eleição. Parágrafo 1º. A função de conselheiro será desenvolvida apenas por empreender, assim definido em decreto municipal, que desenvolva atividade profissional afim à área de atuação do conselho, ressalvados os casos em que este não possua atividade específica definida. Parágrafo 2º. O mesmo empreendedor poderá desenvolver a função de conselheiro em mais de um conselho de empreendedorismo. Artigo 5º. São atribuições dos conselhos de empreendedorismo. Inciso 1º. Promover a interação e participação dos empreendedores nas atividades promovidas pelo NEDAB. Inciso 2º. Realizar ações filantrópicas e eventos sociais, estimular a quebra de isolamento entre os empreendedores, sociedade civil e a prefeitura. Inciso 3º. Sugerir e participar do planejamento estratégico de gestão do município de Américo Brasiliense, através de interlocução entre sociedade civil e poder público. Inciso 9º. Participar das reuniões quando convocado. Inciso 10. Propor ações de melhorias e projetos que a Prefeitura do município de Américo Brasiliense possa contribuir. Inciso 11. Representar e manter a ordem e a organização, atuar como interlocutor e formular as propostas de seu conselho, que serão apresentadas para apreciação e aprovação dos membros do conselho. Inciso 12. Aprovar e revisar seu regimento interno pelo voto de 2/3 dos seus conselheiros. Parágrafo único. Os casos omissos e as dúvidas na aplicação do regimento interno e na atuação dos conselhos de empreendedorismo serão dirimidos pelo presidente do NEDAB. Artigo 8º. Não haverá remuneração para o exercício de funções do NEDAB, inclusive para as de presidente, diretor, coordenador e conselheiro, as quais são consideradas serviço público relevante,
e, quando for o caso, integrarão as atribuições dos empregados públicos municipais lotados no Departamento de Desenvolvimento Econômico. Artigo 9º. É criado o Fundo Municipal de Empreendedorismo, destinado a custear a manutenção dos serviços, projetos e quaisquer outras ações de estímulo ao empreendedorismo e desenvolvimento econômico no âmbito do município, definidas em decreto municipal. Parágrafo único. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Empreendedorismo, inciso 1º, 40% do valor arrecadado mensalmente com os seguintes tributos: taxa de licença de localização, taxa de controle e fiscalização, taxa de licença para funcionamento em horários especiais, taxa de licença para exercício de comércio eventual ou ambulante, taxa de licença para publicidade, inciso 2º, preço público pela utilização de espaço público fechado do DEDEC, inciso 3º, doações, inciso 4º, dotações consignadas no orçamento anual, inciso 5º, saldo remanescente de exercícios anteriores. Artigo 10. Somente poderão ser beneficiadas com projetos e ações customizadas pelo Fundo Municipal de Empreendedorismo as pessoas físicas ou jurídicas que recolherem os tributos previstos na legislação vigente ou que efetuarem doações equivalentes com as que contribuíram. Artigo 11. O NEDAB, através do Departamento de Desenvolvimento Econômico, poderá efetuar parcerias e contratações com a finalidade de desenvolver projetos voltados à criação ou desenvolvimento de pequenas empresas ou microempresas, apoiando-se nas primeiras etapas dos empreendimentos no âmbito municipal. Artigo 12. Fica o Poder Executivo autorizado a editar normas complementares a esta lei. Artigo 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Palacete Benedito Nicolau de Marino, aos 21 dias do mês de novembro de 2019, Dirceu Braspano, prefeito municipal. Em discussão, o projeto de lei número 58/2019, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação do Núcleo de Empreendedorismo de Américo Brasiliense, NEDAB, e da outras providências. Em discussão. Palavra. Com a palavra o vereador Diego de Souza. Eu obtive a informação a respeito dessa proposta há vários meses, através da Dirce, a chefe do setor de trabalho e empreendedorismo do nosso município. Na verdade, essa proposta teve a sua participação, né, a participação da Dirce de uma maneira muito incisiva. Podemos considerá-la a idealizadora dessa proposta que visa implantar no município uma série de ações que possam realmente fazer com que o poder público se aproxime do empreendedor, fazer com que o poder público possa caminhar realmente lado a lado do empreendedor. Os tempos mudaram. Aquele tempo em que o poder público ele tinha uma atuação mais repressiva sobre o empreendedor, somente com a cobrança da taxa, somente com a fiscalização do ponto de vista sanitário e tantas outras fiscalizações, o fato é que a visão mudou. E eu considero algo muito interessante, nós em Américo Brasiliense, através da Dirce, entender que o poder público, de uma certa forma, está buscando inovar. É mostrar para o empreendedor a necessidade de realmente caminhar lado a lado, de realmente estabelecer parcerias, que seja bom para os dois lados e, consequentemente, para a economia local. Então, o NEDAB, em suma, é isso que ele tem por interesse, né? Acredito que vai na contramão de uma outra atitude da administração, que é o fato de não ter priorizado uma espécie de alienação diária, isso a gente vai debater depois, para alguns empreendedores que são daqui da cidade, né? Mas esse é um assunto para outro momento. Mas isso aqui vem ao contrário desse gesto, né? Aí estão dizendo aí que vão criar alguma coisa, só que para o ano eleitoral, onde a legislação ela é muito mais rígida. Então, não sei o que vai sobrar aí, se é que vai sair alguma coisa para os empreendedores de Américo Brasiliense. Mas essa proposta é uma proposta interessante e os meus cumprimentos à Dirce. Muito obrigado, presidente.
Continue a discussão o projeto. Palavra. Com a palavra, o vereador Joaquim Aparecido Nunes. Só deixar registrado aqui os meus parabéns aí para a Dirce, né? Por mais essa luta dela, essa inovação, a Dirce e a Ana Lúcia Periani, quando a gente pensa que elas já estão cansadas de trabalhar, elas aparecem com algumas coisas novas. Então, são exemplos realmente de trabalho dentro da nossa cidade. Obrigado. Continue a discussão o projeto de lei número 58/2019. Eu também gostaria de cumprimentar o Executivo, né, e a Dirce por esse projeto. É um avanço aqui na nossa cidade. E realmente eu acredito que vai dar uma chance muito grande para que haja um desenvolvimento aqui. A gente chama terceiro setor, né, da economia, né, que precisa, que é realmente que está sustentando esse país atualmente, né? Então, parabéns à Dirce, e a nossa cidade precisa de medidas como essa para aumentar a sua arrecadação e proporcionar mais oportunidade àqueles que querem aqui investir. Em votação simbólica, o projeto de lei número 58/2019. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado. Item 6º. Projeto de Lei 059/2019, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a desafetação de imóveis de propriedade do município e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado, nos termos desta lei, a desafetação dos imóveis urbanos de propriedade do município, objeto das matrículas de números 24.707 e 24.708, do segundo oficial de registro de imóveis, títulos e documentos e civil de pessoa jurídica da comarca de Araraquara, Estado de São Paulo, passando suas respectivas finalidades de bem de uso comum do povo para atividades industriais, comerciais e de serviços. Artigo 2º. O Executivo providenciará a formalização da desafetação no cartório competente, a fim de que os imóveis fiquem disponíveis para o uso a que se destina. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas pelas verbas próprias do orçamento municipal, suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário e de modo especial a Lei Municipal número 2.254, de 8 de agosto de 2019. Palacete Benedito Nicolau de Marino, aos 28 dias do mês de novembro de 2019, Dirceu Braspano, prefeito municipal. Em discussão, o projeto de lei número 59/2019, que dispõe sobre a desafetação de imóveis de propriedade do município. Os imóveis são objeto da matrícula 24.707, que é praticamente toda aquela área ali em frente da FURP, tá? Que passa, ele fica desafetado, ficando de uso particular para uso de bem público. E a área também onde vai ser, onde a gente aprovou aí a licitação para uma possível construção de um hotel. Então, são dois projetos que estão sendo desafetados. Conforme o diretor do setor de desenvolvimento econômico, essa área grande aqui, acho que vai ter um projeto grande para essa área, mas que vai ter uma reunião preliminar com a gente sobre a ocupação dessa outra área aqui, que é a área maior. Porque a turma fala assim, nossa, doou toda aquela área lá. Não, doou não, vai para a licitação toda aquela. Não, é só um bico. A área grande mesmo vai ter destinação para fins de distrito industrial, tá bom? Em discussão, então, o projeto de lei número 59/2019. Em votação, o projeto de lei número 59/2019. Votação
deixa eu ver aqui. Votação, não, o 50. Não, o 59 é votação simbólica. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado. Item 7º. Projeto de Lei 060/2019, de autoria da vereadora Zélia do Carmo Gracindo, da denominação de Rosimeire de Cássia Gomes Figueira Formigoni, a Avenida C, do loteamento Jardim Irajá e da outras providências. Artigo 1º. Fica denominada de Rosimeire de Cássia Gomes Figueira Formigoni a via pública Avenida C, do loteamento Jardim Irajá, no município de Américo Brasiliense. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei onerarão verbas próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala de Sessões, Dr. Elias Leme da Costa, 12 de dezembro de 2019. Em discussão, o projeto de lei número 60/2019, de autoria da vereadora Zélia do Carmo Gracindo, que dá a denominação de Rosimeire de Cássia Gomes Figueira Formigoni, a Avenida C, do loteamento Jardim Irajá, e da outras providências. Em discussão, com a palavra a vereadora autora do projeto. Bom, a Rosimeire é uma pessoa muito conhecida e querida aqui em Américo. Eu acho que muita gente conheceu ela, porque ela teve um comércio no centro há muitos anos, a loja Carrossel. E, além disso, também a Rose desenvolvia um trabalho com criança na Igreja Batista, junto com o pastor Abel. Então, é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito conhecida, e foi por isso que eu quis homenageá-la. Continue a discussão. Palavra. Com a palavra o vereador Diego Rodrigues de Souza. Vereadora Zélia, se me permite complementá-la, ela passou mal e veio a óbito trabalhando, como a vereadora muito bem disse. Foi, se não me engano, num sábado de aleluia, 2015, né? E justamente numa chácara aqui da cidade, no trabalho com as crianças da Primeira Igreja Batista de Américo Brasiliense, né? Então, a vereadora citou do trabalho, era uma verdadeira mãezona para as crianças da Igreja Batista. Então, a vereadora está de parabéns pela iniciativa, eu fico feliz de participar desse momento aqui, dessa homenagem póstuma à Rose, e mais uma vez, parabéns. Só queria complementar relatando isso, que ela foi chamada por Deus, né, para uma outra dimensão, para uma vida eterna, trabalhando com as crianças. Estava lá na chácara, passou mal e, infelizmente acabou falecendo, né? Parabéns, muito obrigado. Continue em discussão o projeto de lei. Palavra. Com a palavra o vereador Joaquim Aparecido Nunes. Só deixar os meus parabéns para a vereadora Zélia aí pela lembrança da Rose, uma pessoa vizinha da gente ali, né? Tem uma convivência muito grande. Parabéns, Zélia, pela lembrança. Ela é merecedora, com certeza, do que você aí está dando a honra dela ter esse nome aí na rua. Parabéns, Zélia. Continua em discussão o projeto. Eu também queria me associar a essa denominação, parabenizando a Zélia. Conheci a Rose, tive amizade com ela, com a família dela, e realmente teve um trabalho muito bom aqui na nossa comunidade, e a família também é exemplar. Parabéns, então, pela iniciativa, vereadora Zélia. Em votação nominal, os que estiverem de acordo, permaneçam... desculpa. Em votação nominal... Está desligado, hein? Votação por... Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 66/2019, de autoria da vereadora Zélia Aparecida... Projeto de lei número 60/2019.
de autoria da vereadora Zélia do Carmo Gracindo. Item 8º, projeto de lei 061/2019, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a desafetação de imóvel de propriedade do município e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado nos termos desta lei a desafetação do imóvel urbano de propriedade do município de Américo Brasiliense, objeto da matrícula número 9046 do segundo oficial de registro de imóveis, títulos e documentos e civil de pessoa jurídica da comarca de Araraquara, estado de São Paulo, passando para bem dominical. Artigo 2º. O Executivo providenciará a formalização da desafetação no cartório competente, a fim de que o imóvel fique disponível para o uso a que se destina. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas pelas verbas próprias do orçamento municipal, suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Palacete Benedito Nicolau de Marino, aos 10 dias do mês de dezembro de 2019, Dirceu Braspano, prefeito municipal. Em discussão, o projeto de lei número 61/2019. Para quem às vezes não sabe, esse projeto de lei é o terreno que foi doado para a PAI. Nós já doamos, já foi feita a escritura, chegou lá no cartório. Olha, eu tenho a mesma matrícula registrada lá, o prédio da terceira idade, mas o senhor do cartório, o senhor oficial, quer que faça a desafetação, para depois registrar a escritura da PAI. Como o dinheiro, a primeira parcela da construção do prédio da PAI já chegou, então houve a necessidade de colocar essa votação, agora na extraordinária, para que ainda esse ano fique pronto o registro da escritura da PAI e possa ser iniciada a construção da tão sonhada sede da PAI aqui de Américo Brasiliense. Tá? Então, em discussão, o projeto de lei número 61/2019. Ninguém se manifestando, em votação simbólica. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o projeto de lei número 61/2019. Item 9º, projeto de resolução 001/2019, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Institui a ouvidoria da Câmara Municipal de Américo Brasiliense e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituída a ouvidoria da Câmara Municipal de Américo Brasiliense vinculada à presidência como instrumento de comunicação e participação do cidadão no aperfeiçoamento dos serviços prestados por este órgão legislativo à sociedade. Artigo 2º. É garantido a todo interessado o direito de utilizar os canais de comunicação estabelecidos pela ouvidoria para apresentar solicitações, informações, reclamações e sugestões, apontar disfunções ou ainda arrazoar e sugerir modificações do que concerne aos serviços públicos prestados pelo Legislativo Municipal. Artigo 3º. A ouvidoria poderá ser acessada pela internet ininterruptamente no endereço eletrônico da Câmara Municipal de Américo Brasiliense. Está errado aqui. www.câmaraamericobrasiliense.sp.gov.br e durante o expediente, na Rua Manuel Borba, 298, Praça Caetano Nigro, CEP 14.820.000, Américo Brasiliense, São Paulo, sem prejuízo do acesso para fins de orientação por telefone ou qualquer outro meio de comunicação, em especial o endereço eletrônico câmara@câmaraamericobrasiliense.sp.gov.br. Artigo 4º. Quando a demanda envolver assuntos técnicos e específicos, a ouvidoria, após a análise do seu teor, a encaminhará ao setor competente para esclarecimentos a respeito do quanto foi solicitado. Artigo 5º. São atribuições da ouvidoria, inciso 1º, exercer a função de representante do cidadão, contribuindo para a participação da sociedade na gestão pública. Inciso 2º, processar o recebimento, a triagem, a classificação, o atendimento e ou distribuição às áreas competentes das demandas encaminhadas à ouvidoria.
Inciso 3º, disponibilizar as informações de interesse público. Inciso 4º, facilitar o acesso aos serviços prestados ao cidadão, simplificando seus procedimentos. Inciso 5º, receber sugestões, críticas, reclamações, elogios ou questionamentos sobre serviços prestados pelo Legislativo Municipal. Inciso 6º, divulgar seus serviços no cumprimento de seu papel institucional junto à sociedade. Inciso 7º, identificar problemas no atendimento ao usuário. Inciso 8º, processar os pedidos de acesso à informação de que trata a Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Inciso 9º, registrar, classificar e controlar a tramitação interna das demandas recebidas por tema, assunto, datas de recebimento e resposta, bem como outras catalogações consideradas necessárias, utilizando o sistema eletrônico para tal fim desenvolvido. Inciso 10º, atuar na prevenção e solução de conflitos envolvendo usuários dos serviços. Inciso 11º, fortalecer a imagem institucional da Câmara Municipal junto à sociedade. Inciso 12º, promover o intercâmbio de informações e manifestações com outras ouvidorias. Inciso 13º, exercer suas atividades em estrita observância às competências regimentais em vigor. Inciso 14º, cumprir as determinações da presidência, bem como as deliberações da mesa diretora e do plenário desta Casa Legislativa. Inciso 15º, elaborar relatórios trimestral e anual das atividades desenvolvidas pela ouvidoria. Parágrafo único. Quando a comunicação contiver por objeto matéria que não se enquadre na hipótese descrita no inciso 5º, a ouvidoria orientará o autor sobre o encaminhamento mais adequado para a sua demanda. Artigo 7º. O ouvidor será um servidor designado pela presidência com mandato máximo de 2 anos e no mínimo de 1 ano, ficando responsável pelas atribuições da ouvidoria, sendo que em seus afastamentos, ausências e impedimentos será designado substituto. Artigo 8º. Compete ao ouvidor, inciso 1º, coordenar, administrar e avaliar as atividades da ouvidoria, observando e fazendo observar o cumprimento da legislação e das normas específicas. Inciso 2º, orientar os serviços relativos às atividades da ouvidoria, assegurando a sua uniformização, eficiência, coerência e zelar pelo controle de sua qualidade. Inciso 3. Apresentar à presidência relatórios das atividades desenvolvidas pela ouvidoria. Inciso 4º. Propor a realização de cursos e seminários. Inciso 5º. Impedir a realização, a utilização política partidária dos instrumentos sob sua coordenação. Inciso 6º. Encaminhar à presidência queixas, críticas, reclamações e informações e observações sobre procedimentos de servidores, membros da Procuradoria Jurídica do Legislativo, do Controle Interno, da Contabilidade, da Tesouraria e do Setor de Recursos Humanos, nos termos regimentais e, inciso 7º, dar conhecimento à presidência quando as informações recebidas requeiram ações de caráter emergencial que representem grave risco ao erário. Artigo 9º. Esta resolução entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020. Sala de Sessões, Dr. Elias Leme da Costa, 12 de dezembro de 2019. Marli Luziarel de Pavão, vereadora-presidente. Diego Rodrigues de Souza, primeiro secretário. João Antônio de Moraes Neto, segundo secretário. Em discussão, o projeto de lei, o projeto de resolução número 1/2019, de autoria da mesa da Câmara, que institui a ouvidoria da Câmara Municipal e da outras providências. Aqui, ó. Em discussão. Palavra. Com a palavra o vereador Joaquim Aparecido Nunes. Aqui, ó. Mais uma vez aí, eu gostaria de parabenizar a presidente da casa, a mesa diretora, porque só quem trabalha com ouvidoria sabe a importância de se ter uma ouvidoria numa empresa, num departamento. Quem sabe um dia a gente vai conseguir colocar a ouvidoria em todos os departamentos da prefeitura. E aí ter um feedback e entender como que está a fidelização da pessoa que ali vai. Então, tenho certeza que, tendo a ouvidoria na Câmara, com certeza a presidente vai conseguir avaliar bem como é que vai
como é que funciona o trabalho da Câmara e fazer as correções necessárias. Então, isso mostra uma modernidade na Câmara, uma evolução de ideia na Câmara, e eu dou meus parabéns. Realmente, o presidente está de parabéns, mostra uma nova gestão com um olhar diferente. Continua em discussão a resolução 1/2019. Eu queria dizer para vocês que a criação da ouvidoria já foi apontada em diversos relatórios do Tribunal de Contas. Só que havia uma deficiência muito grande aqui na Câmara com relação a programas de internet, a como manter, como fazer funcionar a ouvidoria. Mesmo porque o tribunal apontava a contratação de outro funcionário, quando não há a necessidade. Porque se a gente contratar um funcionário só para ficar... Então, a Procuradoria se dispôs a ajudar na ouvidoria, e é a voz do cidadão aqui na Câmara. E nós não tínhamos, então, até então, como fazer isso, porque os nossos equipamentos de internet aqui, eles estavam totalmente obsoletos. Eu queria dizer para vocês que os nossos programas de Windows, eles eram todos piratas. Imagina você trabalhar com um programa de Windows piratas, os computadores desatualizados, a multa seria muito grande. Então, essa mesa diretora, ela teve todo esse trabalho, talvez também por entender um pouco do ramo do assunto, né? A gente teve todo o apoio, a procuradora também, jurídica também ajudou bastante, e modernizar todo esse sistema aqui da Câmara, de modo a tornar a ouvidoria uma realidade. Então, parabéns aqui também aos colegas da mesa, que foram unânimes em deixar com que a gente realmente fizesse as modificações necessárias. A gente criou até muitas despesas agora no final, porque realmente a gente mudou tudo praticamente, né? Aquele arquivo que vocês viram lá embaixo, ele vai ser totalmente digitalizado, vai para a nuvem, porque criava rato, criava barata, desculpa, quer dizer, ele vai ser totalmente, vai ficar limpo aquele lugar lá embaixo, que vocês não conseguem nem entrar lá dentro, do mau cheiro que tem, por causa de papel velho. Então, vai ser totalmente digitalizado, colocado em nuvem. Pegamos uma concorrência aí, um preço muito bom. Quer dizer, são trabalhos que, às vezes, a população não vê, não acompanha, mas são trabalhos de suma importância, principalmente para guardar a história de Américo Brasileiro. Porque o que a gente está pretendendo fazer ali embaixo depois? Tipo do museu histórico aqui da Câmara, porque tem muitas coisas que podem ser colocadas ali, aqui, fotos, álbuns à disposição da população, que hoje está tudo engavetados ali, e vai poder fazer uma disponibilização melhor do espaço aqui da Câmara e modernizar totalmente o nosso sistema de arquivo. Porque a gente vai continuar digitalizando e mandando, hoje a gente fala, para a nuvem, mandando lá para os anjinhos, de modo que fique realmente gravado, que não se perca, que o tempo não faça com que esses documentos desapareçam, esses documentos sofram ação de insetos e tudo mais. Então, eu coloco em votação simbólica o projeto de resolução número 1/2019, de autoria da mesa da Câmara. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se levantar. Aprovado o projeto de resolução número 1/2019. 12 vereadores, aprovado por unanimidade. Não, desculpa, são 11, ou agora são 11, porque o vereador Trajano recebeu um comunicado que a sua mãe está passando mal. Então, a gente vai aí orando para que realmente ela se recupere. Ele saiu muito preocupado aqui, e, inclusive, ele ia fazer a leitura da Bíblia, e aí a gente vai dedicar, inclusive, a oração final
a recuperação da saúde da mãe do nosso vereador, bem como ao Divaldo, né, que também não pôde estar presente, porque ainda está passando muito mal, um pouquinho, com muitas dores ainda, da cirurgia que sofreu. Hoje é uma sessão extraordinária, que não se abre a palavra livre, mas eu preciso, como eu vou fazer uma cirurgia terça-feira, vou ficar aí meia fora de forma aí um período, e ficou um projeto de lei aqui atrás, que teria que ter entrado na sessão extraordinária. Foi um projeto, como os demais, que veio de Afogadilho, do Executivo, um projeto de suma importância, que fala sobre que autoriza a Prefeitura Municipal a fornecer merenda escolar durante o período de férias ou recesso escolar aos alunos da rede pública e da outras providências. Inclusive, o Executivo esteve nas rádios, divulgando aí a iniciativa, mas, senhor prefeito, a iniciativa pode ter sido do senhor, porque nós não podemos fazer a iniciativa. Mas a ideia partiu dessa Câmara. Foi aprovado o requerimento do vereador José Roberto de Andrade em agosto. Em agosto, senhor prefeito. E o senhor manda um projeto agora, em dezembro, no raiar do ano novo, no raiar de um ano político. Aí o projeto, eu vou ler para vocês, a lei. Fica autorizada a Prefeitura de Américo e vem. E fala que vai servir a merenda. Só que todo projeto de lei que fala em aumento de despesa, ele tem que falar de onde virão os recursos para cobrir essa despesa. E nesse projeto não tem, é obrigatório, é constitucional, está na lei orgânica, no artigo 49. O vereador Tiago, que é da Comissão de Finanças, então ele começou a questionar o Executivo. Quais são os recursos, quantas crianças, se há previsão. Aí o Executivo manda uma resposta para ele assim, olha, que sem estar no corpo do projeto, que é obrigado a estar aqui. Que o projeto vai ser coberto com verba do Tesouro. Aí o Kiko da Florinda, não é possível, né? Porque Tesouro aqui em Américo, só agora as patas dos dinossauros aí que tem por aí. Por quê? Do jeito que a Prefeitura está devendo, Tesouro aqui é difícil de achar, né? Então, gente, tem que ter responsabilidade. Aí fomos o vereador Leandro, segunda-feira, na reunião do Conselho de Alimentação Escolar. E aí, vai servir a merenda? A diretora falou, mas eu não recebi, ficaram de passar informações a respeito de como vai ser feito esse cadastramento dessas crianças, como vai ser feito o atendimento, quantas crianças vão ser atendidas. Aí eu pergunto, aí até a empresa que fornece merenda falou assim, mas o nosso contrato não prevê merenda em período de férias. Tá bom. Aí a empresa fala assim, e como que eu vou fazer a merenda? Eu não sei quantas crianças, que escola que é, quantas crianças que vão. Porque não tem logística. Isso daqui é um projeto de ano de eleição, gente. É isso aí. Só que essa Câmara não pode agir desse jeito. Tinha que obrigatoriamente falar de onde vem os recursos. Quantas crianças vão ser atendidas? Hoje o prefeito falou que vai ter 4 pontos, a gente nem estava sabendo, a gente ficou sabendo na imprensa. Não é verdade? A Câmara não foi avisada que vai ter 4 pontos de pegar a criança para comer. Mas que criança? Quantas? Aonde? Porque, por exemplo, do Luiz Ometo, eles têm aula no João Batista. Né? É um bairro. E aí, esse transporte, quem pega, quem leva, quer dizer, a criança não pode ir sozinha para o ponto. Às vezes a mãe... Então,
vai levar lá 1 hora, você entra no ônibus, come, volta que eu vou estar aqui te esperando. Não tem logística, gente. Gente, não se faz um projeto assim, com uma ideia maravilhosa que foi dada aqui na Câmara, não se faz um projeto desse jeito. É uma irresponsabilidade não falar de onde está o recurso, porque não adianta mandar um ofício e falar para mim, vai do Tesouro. Tem que estar aqui na lei. Tem que estar a dotação que vai tirar essa merenda. Como vai ser feito esse pagamento? Nós sabemos aí o déficit que a Prefeitura está encerrando o ano, o número de fornecedores. Hoje, nosso déficit está em 1.200.000. Não tem dinheiro para consertar carro, não troca óleo e funde o motor. Não tem dinheiro para consertar um bebedouro de água no funcionário da Prefeitura. Faz mais de 3 meses que o banheiro masculino ali embaixo está quebrado e não tem dinheiro. Um projeto de uma grandeza imensa. Jamais essa Câmara vai rejeitar um projeto desse. Mas mande os recursos, mande essa demanda. A gente mande a logística que vai funcionar. Por quê? A própria secretária, a diretora da Educação falou, não me passaram nada, eu coloquei todo mundo de férias, está todo mundo de férias. A não ser, o Zé Roberto falou, as creches, as escolas já estão de férias. A prática falou, a que faz a merenda. Eu tenho criança que come merenda diferenciada. Ela é diabética, ela tem restrição de leite. Eu preciso saber quais as crianças que vão vir. Eu posso fazer 100 pratos e aparecer 50, e eu vou jogar 50 no lixo. Eu posso fazer 100 e aparecer 200, o que eu vou fazer? Eu preciso ter o número de crianças que vão ser. Não adianta falar, eu vou servir merenda, e não ter logística, e não ter fundamentação, e não mostrar aonde vai fazer esse pagamento. É muita falta de... E jogar numa imprensa falada que está nas mãos da Câmara. Não, senhor prefeito, está nas mãos da presidente, que não coloco os vereadores, não. Eu sou responsável por não colocar esse projeto em ordem do dia. Enquanto não vier tudo o que precisamos saber, eu não coloco em ordem do dia. Eu tenho responsabilidade. E eu não vou fazer política por causa de ano de eleição, não. Eu não vou. As pessoas às vezes falam assim, que eu sou não, eu sou responsável. Esse sim é um projeto que eu adoro. Nossa, eu quero que as crianças recebam essa merenda, mas eu quero que seja uma coisa que eu entenda como vai funcionar, para que realmente, se as mães não foram avisadas, os pais não foram avisados, só ficaram sabendo porque a rádio falou. As cartas que eu dá para os pais não foram enviadas, porque não entraram em contato com a educação para falar para os pais, falar quais as crianças que têm interesse em receber a merenda. Então, você fala assim, mas isso pode ser feito? Não, não pode, nós estamos aí, todo mundo sabe, final de ano. A ideia do José Roberto, que a Câmara aprovou, seu prefeito, foi da Câmara que partiu a ideia, tá, senhor prefeito? Não foi do Executivo, foi da Câmara. Foi em agosto. Quer dizer, isso poderia ter vindo para cá muito antes, avisado o departamento, porque se você for pensar em criança que come uma refeição, já não é nem educação, é promoção social. Quer dizer, não se pode fazer um projeto desse sem falar de onde vem os recursos. Está aqui, ó, artigo 49 da Lei Orgânica, da Constituição também. A gente não pode aprovar nenhum projeto de lei sem saber de onde vai pagar os recursos. Isso é de lei. Como que a gente vai colocar um projeto desse em discussão aqui na Câmara? Por quê? Aí a gente aprova e a bomba estoura. Aí a Câmara aprovou. Aí a gente rejeita, porque pediram para tirar o projeto, o senhor executivo falou assim, o chefe do executivo, não, a Câmara que rejeite. Por quê? Por quê? Aí nós não queremos dar merenda para as crianças de Américo. Povo de Américo, a Câmara jamais votaria contra uma medida dessa.
jamais. Mas tem que ter gestão, tem que ter responsabilidade. Não é dessa forma que se age. Não é porque o ano que vem é ano político que se vai fazer isso aqui. E jogar para a Câmara uma responsabilidade dessa. Eu vou estar de licença, senhor prefeito, mas mande tudo que eu quero, número de criança, quem vai, quais os ônibus, os pontos, as escolas que vão servir merenda, manda de onde vai sair o dinheiro, que eu também não sei, porque o senhor não tem dinheiro para pagar nem as dívidas que estão aí, mas manda falar onde vai sair o dinheiro, que a Câmara vai aprovar isso aqui. Mas, sem o respaldo de tudo isso, realmente, a gente volta a falar do assunto em fevereiro, e em fevereiro, senhor prefeito, a gente aprova, e aí aprova ou desaprova, né, porque aí já passou até as férias, né, mas eu quero aprovar, senhor prefeito. Os outros vereadores também querem. A ideia partiu daqui, dessa casa. A semente foi plantada aqui, embora o senhor não fale na imprensa. Né, o senhor fala que está aqui, mas não falou que foi vereador que sugeriu, que foi a Câmara que aprovou, que a sementinha foi plantada aqui dentro. Né? E eu, como gestora dessa casa, não vou pôr um projeto de tamanha grandeza, sem saber realmente quem vai ser beneficiado, da onde tem os recursos para esse pagamento, e as crianças que vão realmente... As mães não sabem ainda disso daí, não tem cronograma. Pode chegar lá na escola, ter 100, 200, nem a empresa que vai fazer a merenda não sabe de nada. Como que pode? Então, é uma falta de logística, uma falta de fundamentação. O projeto está aqui, ele não vai ser rejeitado, não. O projeto está aqui esperando aquilo que a gente quer, esperando o número de crianças, aonde as crianças vão ser beneficiadas, quantas crianças vão ser beneficiadas, os recursos para pagar isso daqui. Porque aqui, hoje, não é mais a Câmara de antigamente, que era tudo amém, amém. Hoje, nós aprendemos a ser um legislativo que estuda, um legislativo que vê as leis, que não vai fazer qualquer medida sem olhar o que está aqui, o que nós estamos aprovando. Então, não jogue a responsabilidade em cima de uma Câmara Municipal que trabalha o ano inteiro em favor da população, que só faz isso, só trabalha o ano inteiro vendo a população, fazendo sugestões, dando apoio ao Executivo. Ninguém nessa Casa de Lei quer trabalhar contra a população, ninguém, ninguém. A gente quer trabalhar, mas quer trabalhar de forma correta, de forma que não haja erros, de forma que a Câmara não seja manipulada para ser um movimento de políticos só, um movimento para um ano de eleição. Porque aquilo não aconteceu há 3 anos atrás? Só agora? Não. E cadê os recursos para pagar isso aqui? Por que não está na lei? Fala o Tesouro? A resposta que foi, quer dizer, eu sei que vai sair do Tesouro, mas a categoria, nós temos categorias de lei, para pagamento, de verbas para pagamento. Todo pagamento dessa Câmara, ele tem uma dotação orçamentária. Eu quero saber qual que é a dotação, porque aqui nesse projeto, sequer fala as despesas com a execução dessa lei, olha aqui, serão pagas com verbas de dotações do Executivo. Sequer fala isso, sequer. Simplesmente fala, o Poder Executivo fica autorizado a editar normas complementares a essa lei. Que normas? Quer dizer, aí ele vai editar normas e a Câmara não vai saber dessas leis. Então, quer dizer, isso daqui, senhor prefeito, realmente, essa presidente não colocou na ordem do dia e nem vai colocar enquanto nós não tivermos as respostas que o Executivo deve a essa Casa de Leis e, mais do que nunca, deve à nossa população. Boa noite. Quem ia fazer a leitura da... Presidente, só um minutinho, presidente, por favor. Não posso, Leandro. Não, é só para... Eu fiquei meio confuso, desculpa, senhores vereadores, porque o item 3º da votação, a senhora me desculpa, presidente, mas na hora que a senhora pediu os 10 minutos, eu pensei que não ia ser a votação. Foi muito rápido, tá? E aí depois veio a votação do vereador Diego.
da emenda. Não, a emenda foi antes. Da redação, tá? Aí a redação é só... Não, é só para complementar, presidente, eu não sei se eu consigo fazer isso aí, mas só para registrar lá, presidente, meu voto contrário. Já está registrado. Não, meu voto contrário ao projeto, presidente, ao projeto. Só para registrar, presidente, se Vossa Excelência autorizar, por favor. Não posso voltar atrás do procedimento legislativo, sinto muito. Você vai constar seu voto atrás com relação à redação final. Mas eu não posso voltar atrás numa votação que foi sacramentada. Não posso, sinto muito. Como o vereador Trajano iria fazer a leitura da Bíblia, nós vamos dar sequência, e seria hoje pela ordem alfabética. A Zélia acho que já fez outro dia, né, Zélia? Então, acho que é você, né, Diego? Então passa o Diego a fazer a leitura da Bíblia. Quem? O Diego já leu? Então, próximo do Diego, vamos. Alemão, então vamos. Deixa eu só pegar aqui. Clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livrar-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te serás dados ao que te será acrescentados. Ó língua enganadora, setas agudas do volante e brasas vivas de zimbros. Ai de mim, que me peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles temem pela guerra. Amém. Vamos oferecer então esse Pai Nosso para o Divaldo e para a mãe do Trajano, que tiver uma notícia que está passando mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E sob a proteção de Deus, encerramos os nossos trabalhos.